Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória, aquele que morreu e ressuscitou e está assentado à destra de Deus, intercedendo por todo o povo de Deus na face da terra. Queridos, irmãos em Cristo, eu estou aqui às voltas com a palavra de Deus, profecia do livro de Daniel, capítulo 8, versículo 25. Eu vou ler aqui essa passagem, depois vou ler também lá em Efésios, para meditar um pouco na questão da última hora, do último momento na face dessa terra do povo de Deus. Daniel, no capítulo 8, versículo 25, ele diz assim: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. E destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Essa palavra, ela me chamou muita atenção. E eu queria refletir neste versículo 25 até aqui com você nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo e eterno nome. Sabemos que o teu Santo Espírito é ele que nos orienta, que nos ensina todas as coisas. Porque, ó Deus amado, a unção dele é verdadeira e não é falsa. E ele nos ensina todas as coisas. Pedimos que nesta hora o teu Espírito Santo possa ser o nosso professor e, ó Deus, ensinar-nos essa passagem bíblica. Em teu nome, Jesus, nós te pedimos. Amém. Aqui ele está falando do anticristo. Toda a passagem dele aqui para trás e para frente está falando das coisas que vão acontecer nos últimos dias. E ele diz de um grande e poderoso rei que vai fazer e acontecer na face dessa terra. E ele diz aqui, no versículo 24, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Isso aqui o anjo Gabriel fala para Daniel que é uma passagem, uma profecia para o tempo do fim. Daniel não entendeu, não compreendeu, porque não era para a geração dele. Era para gerações futuras. E esse tempo, irmãos, cada vez mais se avizinha, com tantos sinais acontecendo, sobre o que Jesus nos falou no final, ali em Mateus 24, no final do seu ministério. Guerras, rumores de guerras, pestes, não é? A humanidade uns contra os outros, filhos contra pai, pais contra filhos, terremotos, maremotos. Então tudo isso está acontecendo e cada vez mais em grande escala, mostrando que cada vez mais nós estamos perto do tempo do fim. E aí ele diz que no final dos tempos se levantará um rei, um poderoso governante, que vai governar o mundo inteiro, e ele vai destruir o povo santo e vai destruir também a muitos que vivem despreocupadamente. O povo santo, só existe um povo santo. São aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Sem remissão de pecados, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O povo que foi lavado e remido no sangue de Jesus são aqueles que creem na profecia, na palavra, nos ensinos de Jesus e aplicam, apesar deles mesmos, das suas limitações, das suas debilidades,
na sua vida, são aspirantes à santidade. Nós que seguimos Jesus, nós somos aspirantes. Nós estamos cada dia mais nos aperfeiçoando. E o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Então isso é uma profecia para nós que somos aspirantes a santos, estamos cada dia mais nos aproximando de conquistar um estágio e chegarmos à estatura de varão perfeito. Isso só vai acontecer quando nós formos transfigurados na volta do Senhor Jesus ou na ressurreição dos mortos. Mas em vida, nós somos aspirantes. A cada dia, nós estamos nos qualificando para sermos santos em Jesus Cristo por meio da aplicação da sua palavra em nossa vida. E ele diz aqui que esse rei, que esse governante que vai dominar o mundo inteiro, ele vai destruir muitos que vivem despreocupadamente. A palavra de Deus também fala para o povo de Deus, aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 13, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, o dia mau chega para todos os humanos. E o dia mau também chega para o povo santo, o povo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que residiam em Éfeso, ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau, principalmente, são aqueles dias que se aproximam do fim. Cada dia mais fica pior. Então ele disse: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Não para que vocês capitulem e sejam derrotados no dia mau, mas para que vocês possam resistir no dia mau. E ele disse: para resistir no dia mau, tem que tomar toda a armadura de Deus, para depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A principal arma que nós temos para lutar nesta guerra é a unção do Espírito Santo de Deus. No capítulo 5, do verso 19, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz: não apagueis o Espírito. O Espírito de Deus é o Consolador, é o nosso orientador, aquele que nos dirige os passos, aquele que nos pega pela mão direita e nos leva num caminho apertado, estreito, para sermos vencedores. O Senhor Jesus, em Mateus 25, falou uma parábola das 10 virgens. Ele disse: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, eram loucas, e 5 prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Chegou a época de nós termos a porção extra do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Chegou a época de nós não termos apenas a luz, o querosene, né? o óleo nas nossas lamparinas, mas nós precisamos também ter um óleo extra nas nossas vasilhas, para que, ao tardar o noivo, nós tenhamos uma porção extra deste óleo para iluminar a nossa vida. O Espírito Santo, o Senhor Jesus falou assim, que ele iria, mas nos mandaria o Espírito Santo, e que ele estaria todos os dias conosco, até a consumação dos séculos. Provérbios 20 e 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Como está a sua lâmpada? Está acesa? Está meio acesa? Está apagada?
O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Se o seu espírito não tiver azeite nas vasilhas, a luz de Deus não pode brilhar no seu coração, no seu espírito. Deus não pode ter comunicação com você e você não pode receber a orientação de Deus por meio do Espírito Santo. Muitos serão destruídos porque vivem de forma despreocupada, como essas virgens nécias. Não levaram azeite extra nas suas vasilhas. O tempo passou, o noivo tardou e elas simplesmente desfocaram, ficaram de braços cruzados. A palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. É tempo, irmãos, de nós buscarmos a Deus. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está próximo. Que nós tenhamos atenção, que nós tenhamos ouvidos para a palavra de Deus, queridos. E não nos distraiamos com as coisas desta vida, com a internet, principalmente hoje. Se nós não formos disciplinados, o nosso tempo é roubado por meio da internet. Usemos a internet para edificar a nossa vida, para sermos cada dia mais cheios do Espírito Santo. Bem como também as outras atividades do dia a dia. Que essas atividades sejam dirigidas pelo Espírito Santo, para que nós não andemos de forma despreocupada. A pessoa que anda de forma despreocupada, ela cai no buraco fácil. Vem um carro, passa por cima. Ela passa, se ela está de carro, está dirigindo, ela fura o sinal vermelho. Anda despreocupada. E a palavra de Deus diz que esse que dominará o mundo no final dos tempos destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Porque o Espírito Santo vem falando reiteradamente. E ele não dá ouvidos ao Espírito, porque não para ouvir o Espírito Santo e atender-lhe a mensagem. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nós possamos hoje ser pessoas vigilantes para que o Senhor possa nos dar a vitória e falar conosco. A palavra de Deus diz lá em Tiago: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará no tempo certo. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só tem uma forma de nós resistirmos ao diabo, é nos humilhando diante da face de Deus. Que o Senhor nosso Deus possa nos dirigir e nos orientar nesta palavra, e que o seu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.